Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Todas as noites, Emily Parker ouvia soluços abafados vindos do andar superior da mansão Whitman. A princípio, ela pensou que fosse sua imaginação, mas o choro logo se tornou regular, persistente como um pedido silencioso de socorro. A mansão vasta e luxuosa parecia vazia apesar de sua grandiosidade. As paredes de mármore ecoavam com o som de seus passos enquanto ela realizava suas tarefas domésticas, mas o som do choro a seguia por toda parte. Ninguém mais parecia notar. Nem os criados acostumados a ignorá-los, nem os pais de Madison, sempre ausentes, preocupados com seus negócios e viagens. Emily sentiu o coração apertar. Havia pura angústia naqueles soluços, um grito silencioso que ninguém queria ouvir. Ela não sabia quem era o responsável, mas uma coisa era clara: a garotinha não estava segura. Então, uma noite enquanto passava pelo corredor, Emily finalmente viu a figura frágil de Madison através de uma porta entreaberta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu cabelo estava bagunçado, e a menininha tremia na cama. A visão daquela solidão absoluta lhe doeu o coração. Ela entendeu que aquelas lágrimas não eram apenas caprichos infantis, eram um pedido de socorro. E a partir daquele momento, Emily soube que nada mais seria o mesmo. Emily Parker sempre adorou trabalhar em casas opulentas. A mansão Whitman, com suas colunas brancas e jardim bem cuidado, era um cenário de sonho, à primeira vista. Aos 23 anos, ela nunca tivera muita sorte na vida, mas este emprego oferecia um salário fixo e a oportunidade de aprender o ofício em um ambiente de prestígio. No entanto, desde os primeiros dias, algo a inquietava. Todas as noites, ao subir a escada de mármore para arrumar os cômodos do andar superior, ouvia soluços fracos. A princípio silenciosos, quase imperceptíveis, tornaram-se cada vez mais claros à medida que ela se acostumava ao lugar. Aquela menina de novo, ela murmurou uma noite, colocando seus trapos na carroça. Emily perguntou aos outros empregados. A cozinheira deu de ombros. A governanta fingiu que estava tudo bem. Seus pais, no entanto, ainda estavam fora, muito preocupados com suas viagens e negócios. Mesmo assim, o som continuou, um lamento na noite que a seguia por toda parte. Certa noite, depois de limpar o corredor principal, Emily parou na porta do quarto, de onde vinham os soluços. Respirou fundo e colocou a mão na maçaneta. O ar parecia carregado de tristeza. Reunindo coragem, abriu uma fresta da porta, e viu a silhueta da menina. Madison Whitman, com apenas 10 anos, estava encolhida na cama. Seus cabelos negros caíam desgrenhados sobre os ombros, e seus olhos vermelhos revelavam lágrimas recentes. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A garotinha parecia tão frágil, tão sozinha, tão abandonada. Oi, Emily sussurrou baixinho. Eu não quero te assustar. Madison olhou para cima, assustada. Por um momento seus olhares se encontraram, e Emily viu o medo e a angústia no olhar da garota. Ela deu um passo para trás. Ninguém nunca vem, ninguém me escuta. Madison respirou. Emily sentiu o coração apertar. Aquelas palavras simples, porém carregadas de desespero, despertaram nela um sentimento de proteção. Ela entendeu que aqueles soluços não eram meros caprichos infantis, mas um pedido silencioso de socorro que ninguém queria ouvir. Naquela noite, enquanto limpava silenciosamente o corredor, Emily tomou uma decisão. Não deixaria Madison sozinha. Não importavam os obstáculos, não importavam os riscos. Algo dentro dela sabia que aquela garotinha precisava dela. E assim começou a vigília silenciosa de Emily, que mudaria a vida dela e de Madison para sempre. Nos dias que se seguiram, Emily não conseguia parar de pensar em Madison a todo momento. Toda vez que passava pelo quarto da menina, ouvia aqueles soluços assombrosos. Mas desta vez decidiu fazer mais do que apenas observar de longe. Precisava tentar se comunicar gentilmente sem assustar a criança. Certa tarde, quando a mansão estava silenciosa e os funcionários ocupados em outro lugar, Emily se aproximou do quarto. Bateu de leve na porta e após um momento de hesitação, a voz tímida de Madison respondeu. Quem está aí? Sou eu. Emily, disse ela suavemente. Eu só queria conversar um pouco. Seguiu-se um silêncio pesado. Então, timidamente, Madison abriu a porta apenas o suficiente para revelar seu rosto avermelhado pelas lágrimas. Ninguém nunca vem, ninguém quer ficar comigo. Ela respirou. Emily sentiu o coração afundar. Ela se ajoelhou um pouco para ficar na altura da garota e sussurrou. Estou aqui agora. Se você quiser, podemos conversar. Madison deu alguns passos para trás, cautelosa.
Seus olhos revelavam medo e familiaridade com a solidão, mas também havia um lampejo de curiosidade. Emily sorriu suavemente para ela, oferecendo sua gentileza sem exigir nada em troca. Você pode me dizer seu primeiro nome? Perguntou Emily. Madison. Madison Whitman, a garota respondeu hesitante. Emily assentiu, como se o nome tivesse algum significado especial. Eu sei que não é fácil, mas estou aqui para te ouvir, Madison. Pode me dizer o que está te deixando triste? Pela primeira vez, Madison soltou um soluço mais alto, mas desta vez não foi um grito solitário de angústia. Foi um sinal de confiança frágil. Emily estendeu a mão delicadamente e após um momento de hesitação, Madison a pegou. O contato foi leve, mas suficiente para criar um vínculo. Ninguém gosta de mim aqui, ninguém me vê, Madison sussurrou. Emily sentiu um nó na garganta. Percebeu que não se tratava apenas da solidão de uma criança mimada. Era algo muito mais profundo. Madison parecia trancada em uma prisão invisível, ignorada pelos pais e vigiada por outra pessoa, alguém que lhe causava medo e dor. Naquela noite, Emily deixou a mansão pensando em Madison mais do que nunca. Ela sabia que aquela abordagem inicial era apenas o começo. Seria preciso coragem, paciência e talvez até mesmo correr riscos para proteger aquela garotinha. Mas uma coisa era certa, ela não deixaria ninguém, nem mesmo os Whitman, ignorar a situação de Madison. E em seu coração, Emily fez uma promessa silenciosa. Ela cuidaria dela, não importa o que acontecesse. Com o passar dos dias, Emily tornou-se cada vez mais atenta aos mínimos detalhes da mansão Whitman. Cada canto parecia perfeito à primeira vista, lustres brilhantes, tapetes persas imaculados e pinturas antigas alinhadas com precisão nas paredes. Mas por trás dessa fachada de riqueza e ordem, Emily sentia uma atmosfera pesada, quase sufocante. Certa tarde, enquanto limpava o quarto de Madison, ela notou coisas que a perturbaram profundamente. A menina não tinha brinquedos, livros ou bichos de pelúcia. A cama estava limpa, mas estritamente minimalista, quase clínica. Os lençóis às vezes estavam manchados, como se ninguém estivesse prestando atenção nela durante a noite. Emily lembrou-se das palavras de Madison. Ninguém me escuta. Agora ela entendia melhor. Não era apenas negligência, era isolamento organizado, controle cruel. Então, uma noite, enquanto caminhava pelo corredor, Emily viu uma sombra através da porta de Madison. Alguém havia se aproximado silenciosamente do quarto e parecia observá-la. Antes que ela pudesse reagir, a figura desapareceu em uma esquina. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém estava observando Madison. Perguntas fervilhavam em sua cabeça. Quem iria querer machucar uma criança de 10 anos? Seria alguém da família ou aquele guardião misterioso de quem Madison falará? Os funcionários permaneceram distantes. O cozinheiro fingiu não saber de nada, e a governanta sorriu vagamente, como se tudo estivesse normal. Emily compreendeu que ninguém ousaria se opor à autoridade de Victor Maloney, o guardião oficial de Madison. Um homem cuja reputação era silenciosamente temida por todos. Naquela noite, Emily foi para a cama com a mente em alerta. Ela sabia que algo precisava ser feito, mas precisava agir com cautela. A segurança de Madison dependia de sua descrição. Ela decidiu começar a observar atentamente cada movimento ao redor da menina, notando qualquer sinal de abuso e gradualmente se aproximando de Madison para ganhar sua confiança. Emily percebeu então que aquela garotinha não estava apenas sozinha, ela estava em perigo. E a governanta determinada dentro dela acabará de perceber que nunca conseguiria desviar o olhar. A segurança de Madison agora se tornaria sua missão pessoal. Após vários dias de observação e pequenas atenções, Emily sentiu que Madison estava começando a confiar nela. Cumprimentava-a timidamente no corredor, aceitava os pequenos presentes deixados em sua cama, e às vezes a menina sorria antes de se isolar. Certa noite, quando a mansão mergulhou num silêncio pesado, Emily decidiu sentar-se ao lado da cama de Madison, sem pedir permissão. Simplesmente ofereceu-lhe uma xícara de chocolate quente que havia preparado com cuidado. A menina hesitante aceitou-a com suas mãos pequenas e trêmulas. E Emily, sussurrou Madison após um longo silêncio. Posso falar com você? Claro, respondeu Emily suavemente. Você pode me contar qualquer coisa. Madison respirou fundo, com os olhos fixos no chocolate em sua mão. Então as palavras começaram a sair frágeis, mas sinceras. Meu guardião, Victor, ele está sempre lá. E ele grita comigo, ele me impede de brincar, de falar com qualquer pessoa. E meus pais, eles nunca cuidam de mim. Ninguém me escuta. Emily sentiu um nó na garganta.
A menina falou com dolorosa honestidade, e cada palavra confirmava os piores temores de Emily. Madison estava sofrendo abuso emocional genuíno, isolada e vigiada por um adulto que deveria protegê-la. Sinto muito que isso tenha acontecido, disse Emily, colocando delicadamente a mão sobre a de Madison. Não é sua culpa. Você não fez nada de errado. Madison olhou para ela e pela primeira vez, houve um brilho de alívio em seus olhos. Ninguém acredita que isso está acontecendo comigo, ninguém sabe. Ela respirou. Emily sentiu uma nova determinação tomar conta dela. Ela entendeu que permanecer passiva não era mais uma opção. Madison precisava de um aliado, um protetor, e Emily seria essa pessoa. Escute-me, Madison, disse Emily com firmeza, mas com delicadeza. Vou ficar ao seu lado. Vamos encontrar um jeito de mantê-la segura. Você não está mais sozinha. A menina, trêmula, mas reconfortada, aninhou-se em Emily por um momento. Esse gesto simples, porém confiante, selou um pacto silencioso entre elas. Emily sabia que havia acabado de dar um passo crucial. Madison finalmente havia falado. E com essa confissão veio a responsabilidade de proteger a menina a todo custo. Naquela noite, Emily não dormiu. Pensou em como poderia agir sem colocar Madison em perigo. Sabia que o caminho seria longo e difícil, mas uma coisa era certa: não deixaria ninguém machucar aquela criança. Emily sabia que não conseguiria proteger Madison sozinha. A mansão Whitman era imensa e Victor Malone, o guardião, era onipresente e temido por toda a equipe. Para agir, ela precisaria de aliados, pessoas em quem confiasse e que pudessem ajudá-la sem levantar suspeitas. Ela começou observando discretamente os funcionários. Alguns pareciam indiferentes, acostumados a ignorar ordens ou a aflição da menina. Mas um nome lhe chamou a atenção: James Collins, o zelador, um homem na casa dos 40, de rosto gentil e olhar atento. Ao contrário dos outros, ele parecia notar o que acontecia ao seu redor e tinha uma postura calma e protetora em relação às crianças. Certa tarde, Emily se aproximou dele enquanto ele aparava os arbustos do jardim. James, ela sussurrou. Eu acho que Madison está em perigo. Não consigo lidar com ela sozinha. James largou as ferramentas e olhou para ela atentamente. Houve um silêncio, então ele respondeu com uma voz profunda, mas reconfortante. Eu já sabia há algum tempo. Nunca ousei intervir, mas se você estiver pronto para se envolver, eu te sigo. Foi o início de uma aliança silenciosa, mas forte. Emily e James começaram a trocar informações e a desenvolver pequenas estratégias para apoiar Madison. Deixaram bilhetes encorajadores e pequenos presentes em seu quarto, certificando-se de que ela não estava sozinha. Observaram Victor Malone à distância, notando seus movimentos e reações, prontos para antecipar suas ameaças. A menina, embora cautelosa no início, começou a sorrir novamente, um sorriso tímido, mas genuíno. Cada pequeno ato de gentileza de Emily e James fortalecia sua confiança. Emily sentiu então que a missão deles se tornava urgente: proteger Madison antes que Victor pudesse lhe causar mais mal. Para Emily, era mais do que um mero dever. Ela descobrira em Madison uma força frágil, porém luminosa, e sabia que faria qualquer coisa para preservar essa luz. Essa aliança improvável entre a governanta e o jardineiro logo se tornaria o baluarte secreto que protegeria Madison da escuridão ao seu redor. Mas Emily pressentia que o perigo se aproximava, e que chegaria o momento em que uma ação decisiva seria necessária. Emily sentia que a situação se tornava mais perigosa a cada dia. Victor Malone, o guardião, parecia onipresente, mesmo quando não estava visível. Suas ordens eram rígidas, seu olhar fixo nos criados, e ele sabia como manter uma atmosfera de medo na mansão. Emily começara a notar os sinais: um silêncio repentino quando Victor se aproximava, olhares desconfiados dos criados, sussurros abafados nos corredores. Certa noite, ao sair do quarto de Madison depois de acalmá-la, Emily sentiu uma mão em seu ombro. Ela se virou rapidamente e encontrou Victor Malone parado à sua frente, com um olhar frio e penetrante. Emily, disse ele friamente, você passa muito tempo com Madison. Acha mesmo que esse é o seu papel? Emily sentiu seu coração bater mais rápido, mas manteve a calma. Estou apenas fazendo meu trabalho, ela respondeu suavemente, mas com firmeza. Victor sorriu calculistamente. Cuidado! Aqui todo mundo sabe o que pode fazer. Não ultrapasse os limites. Ele girou nos calcanhares e desapareceu nas sombras do corredor. Emily sabia que não era uma ameaça vazia. Victor era perigoso, e cada movimento que ela fizesse para ajudar Madison precisava ser medido com cautela. No dia seguinte, ela encontrou James no jardim e contou a ele sobre o incidente. Ele está começando a ficar desconfiado, disse ela.
Temos que ser ainda mais discretos. Eu sei disso, respondeu James. Mas não podemos recuar agora. Madison precisa de nós mais do que nunca. Eles começaram a documentar todos os abusos e comportamentos suspeitos de Victor, anotando os horários, as palavras e até mesmo as pequenas humilhações infligidas a Madison. Essas evidências seriam cruciais caso as autoridades precisassem ser alertadas. Emily compreendeu que o perigo se aproximava inevitavelmente. Cada dia passado na mansão se tornava um ato de equilíbrio entre proteger Madison e não atrair a atenção do guardião. Mas sua determinação não vacilou. Ela sabia que chegaria o momento em que teria que agir abertamente e queria estar pronta para esse dia. Naquela noite, Emily ficou acordada até o amanhecer, ouvindo os sons da mansão e os suspiros cansados de Madison. Ela prometeu a si mesma que nada nem ninguém quebraria a frágil confiança que haviam construído. A luta pela segurança de Madison estava apenas começando. Emily sabia que proteger Madison exigia mais do que pequenos gestos e atenção. Ela precisava de provas tangíveis do abuso sofrido por Victor Malone, algo irrefutável que pusesse fim ao medo da garota. Certa tarde, aproveitando a ausência do tutor para uma reunião, Emily entrou sorrateiramente na sala de Victor. Os arquivos estavam cuidadosamente arquivados e a sala parecia inexpugnável. Mas Emily tinha instintos aguçados e uma paciência férrea. Ela vasculhou discretamente gavetas, armários e prateleiras até que seu olhar pousou em uma pasta empoeirada com a inscrição Anotações Madison. Com as mãos trêmulas, ela abriu o arquivo e descobriu relatórios detalhando cada ato de controle, cada punição e cada humilhação infligida a Madison. Os documentos revelavam que Victor tinha um passado conturbado. Outras famílias ricas o haviam contratado para cuidar de seus filhos. E queixas semelhantes haviam sido registradas contra ele, mas nunca tornadas públicas. Emily sentiu uma mistura de raiva e alívio. Essas evidências, se usadas corretamente, poderiam finalmente proteger Madison. Mas ela precisava agir com cautela. Victor era esperto, manipulador e se descobrisse que ela tinha acesso a esses documentos, colocaria tanto a garota quanto ela em perigo imediato. Ela saiu do escritório com a pasta escondida sob o avental e se juntou a James no jardim. Juntos, revisaram os documentos e elaboraram um plano. Eles precisavam alertar as autoridades competentes, protegendo Madison e garantindo que Victor não suspeitasse de nada. É pior do que eu pensava, murmurou James. Mas agora temos o que precisamos. Podemos agir. Emily assentiu com um olhar determinado. Cada palavra naqueles arquivos representava uma injustiça infligida a Madison. E ela sabia que precisavam agir rapidamente antes que o guardião encontrasse uma maneira de retomar o controle. Naquela noite, Emily ficou acordada, relendo cada página, planejando cuidadosamente cada passo. Ela sabia que o momento decisivo se aproximava. Para Madison, não havia como voltar atrás. A batalha por sua segurança estava prestes a começar, e Emily estava disposta a arriscar tudo o que tinha para proteger a garotinha. Emily e James sabiam que a hora havia chegado. As provas estavam em suas mãos, a confiança de Madison se solidificou e Victor Malone estava cada vez mais desconfiado. Não havia tempo a perder. A segurança da garota agora dependia de ação direta. Certa noite, quando a casa estava mergulhada em um silêncio pesado e Victor havia deixado a mansão temporariamente sob o pretexto de uma reunião urgente, Emily entrou silenciosamente no quarto de Madison. Madison, ela sussurrou. É hora de sair daqui. Eu vou te proteger. A menina, inicialmente assustada, sentiu a determinação e a gentileza na voz de Emily. Ela assentiu timidamente, pronta para confiar naquela aliada que havia transformado suas noites de medo em momentos de conforto. Emily pegou a mão de Madison e juntas, desceram silenciosamente as escadas dos fundos, evitando os corredores principais, onde a luz do poste poderia denunciar sua presença. James as esperava do lado de fora, perto do jardim, com o carro pronto. Tudo vai ficar bem, murmurou James com o rosto tenso, mas reconfortante. Aguente firme, Madison. O carro deu partida lentamente e partiu noite adentro. Madison, aconchegada em Emily, sentiu uma sensação de segurança pela primeira vez em muito tempo. As estrelas brilhavam acima delas, e o vento fresco trazia um sopro de liberdade que ela nunca havia conhecido. Eles dirigiram até um lugar seguro, um apartamento seguro onde contatos de confiança pudessem acolher Madison. Emily e James se encarregaram de preparar tudo, roupas, brinquedos, comida e, acima de tudo, um espaço onde a menina pudesse se sentir protegida e começar a se curar do trauma. Assim que chegaram, Madison desabou na cama, exausta mas aliviada. Seus olhos ainda brilhavam de lágrimas, mas desta vez estavam cheios de esperança.
Obrigada, murmurou ela. Nunca pensei que alguém viria me salvar. Emily a abraçou, seu coração transbordando de emoção. Você não está mais sozinha, Madison. Nunca mais. Naquela noite, quando a garota finalmente dormiu em paz, Emily e James planejaram seus próximos passos, alertar as autoridades, garantir as evidências e garantir que Victor Malone fosse preso antes que ele pudesse causar mais danos. Para Madison foi o começo de uma nova vida. Para Emily e James foi o início de uma batalha contra a injustiça, uma batalha que revelaria a verdade e protegeria a garota a todo custo. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e ações para Emily e James. Com as evidências recuperadas do escritório de Victor Malone, eles discretamente contataram os serviços sociais e a polícia, explicando a situação e fornecendo todos os documentos detalhando o abuso sofrido por Madison. A reação foi imediata. Uma investigação foi iniciada e as autoridades intervieram rapidamente para proteger a menina e as provas. Victor Malone, surpreso com a extensão da revelação, tentou obstruir a investigação, mas a documentação meticulosa de cada abuso tornou qualquer contestação impossível. Enquanto isso, Madison começou a fazer terapia psicológica com especialistas. Os primeiros dias foram difíceis. Ela falava pouco, mantinha distância e às vezes, lembranças dolorosas a faziam recuar no medo. Mas a cada sorriso discreto de Emily ou a cada palavra reconfortante de James, ela recuperava a confiança. Quando Victor foi formalmente confrontado pela polícia, Emily estava presente, mas escondida nas sombras, observando a cena com uma mistura de tensão, alívio e orgulho. Victor, arrogante como sempre, percebeu tarde demais que havia subestimado a determinação e a vigilância da governanta e do jardineiro. As evidências acumuladas eram avassaladoras. Você não pode, ele gaguejou, tentando defender suas ações. Os documentos e depoimentos são claros, respondeu o detetive. Você é acusado de abuso infantil e negligência grave. A queda de Victor Malone foi rápida. Madison, embora frágil, percebeu que finalmente estava segura. Seus pais, chocados com a magnitude da situação, perceberam que quase haviam perdido a filha por negligência e confiança cega em sua guardiã. Emily, silenciosa, mas atenta, observava Madison gradualmente recuperar sua espontaneidade e alegria de viver. Cada gargalhada, cada gesto de curiosidade e entusiasmo testemunhava o renascimento da menina. Você é corajosa, Madison, disse Emily certa noite, enquanto observavam a menina brincar no jardim seguro. Você passou por coisas horríveis, mas ainda está aqui. Madison olhou para cima e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos refletiram confiança pura e genuína. Obrigada, Emily, obrigada por nunca desistir de mim. Esta vitória marcou o fim de um pesadelo, mas também o início de uma nova vida. Emily e James não só salvaram Madison, como também trouxeram a verdade à tona, trazendo justiça a uma garotinha há muito ignorada. E quando o sol se pôs sobre a mansão Whitman, agora vazia de suas sombras opressivas, Emily entendeu que sua missão, embora perigosa, havia sido cumprida com coragem e lealdade. A tensão na casa dos Montgomery estava agora no auge. As paredes que sempre guardaram segredos de família vibravam com uma atmosfera pesada, prestes a explodir. Emily, a empregada que descobrira a dor de Grace, estava no centro do conflito, entre a lealdade ao seu trabalho e sua necessidade visceral de justiça. No dia anterior, Grace ousara falar. Suas palavras, frágeis mas poderosas, ainda ecoavam na mente de Emily. Não posso mais viver assim. Quero que a verdade venha à tona, mesmo que todos me odeiem. Na manhã seguinte, enquanto Richard Montgomery, o patriarca, preparava um discurso para uma grande recepção com seus sócios, Emily fez uma escolha ousada. Ela alertou a mãe de Grace, Evelyn, e discretamente convocou um advogado especializado em proteção de menores, Jonathan Reed, um homem conhecido por sua integridade. Quando Richard entrou na sala de estar principal, impecavelmente vestido como sempre, encontrou a filha sentada ao lado da mãe, pálida, mas resoluta. Emily, recuando, sustentou o olhar de Grace. O que está acontecendo aqui? Richard perguntou com um tom seco. A verdade, Richard, Evelyn respondeu com uma voz firme que ele não conhecia mais. É hora de parar de fingir. Grace tremeu, mas sua voz não falhou. Pai, você nunca foi o pai que diz ser. Sofri em silêncio todos esses anos. Mas agora todos saberão. O rosto de Richard se contraiu. A princípio incrédulo, ele tentou impor sua autoridade como sempre. Mas desta vez Evelyn não cedeu. Emily deu um passo à frente e, segurando um caderno que encontrara no quarto de Grace, leu trechos das anotações da menina, suas noites sem dormir, suas lágrimas reprimidas, suas ansiedades descritas com uma precisão de cortar o coração.
Então o mestre Reed falou: Senhor Montgomery, tudo que sua filha escreveu será submetido às autoridades competentes. Seu nome, sua riqueza e suas conexões não apagarão o que ela vivenciou. Pela primeira vez, Richard vacilou. Tentou negar, acusar Emily de manipular sua filha. Mas Grace se manteve firme, com os olhos cheios de coragem. Você não vai mais me intimidar. Você roubou minha infância, mas não minha voz. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas marcou uma mudança irreversível. Richard entendeu que havia acabado de perder o poder, não apenas sobre sua família, mas sobre a imagem que havia construído ao longo da vida. A recepção planejada foi cancelada. Em vez de champanhe e discursos, a casa ecoou com os murmúrios de policiais e os passos de advogados. A fachada de respeitabilidade ruiu, revelando o inferno que se escondia por baixo. Emily, com lágrimas nos olhos, apertou a mão de Grace. Você não está mais sozinha, minha querida. Nunca mais estará. A verdade, finalmente revelada, libertou Grace de um peso imenso. E embora o futuro permanecesse incerto, uma certeza permanecia: o ciclo de silêncio acabará de ser quebrado.